Cláudio do Expresso e do Barbacena Mais. Hoje é domingo, dia 3 de julho de 2016. Estamos aqui no bairro São Pedro, em frente à matriz de São Pedro e São Paulo, onde vamos acompanhar e registrar momentos da 12ª festa em louvor a São Pedro e São Paulo, santos católicos que são considerados pilares da igreja. Estou aqui com o padre Afrânio Vieira, pároco da paróquia de São Pedro e São Paulo, que vai nos contar um pouco mais desses dois santos padroeiros que tem um destaque todo especial dentro da Igreja Católica, não é isso, padre? Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. É isso mesmo. Pedro e Paulo são apóstolos da Igreja Cristã, né? Dentre os 12 que Jesus chamou no início para iniciar o seu projeto de salvação neste mundo, Pedro e Paulo estão incluídos. Na verdade, Pedro primeiro, Paulo veio depois, até depois da formação dos 12, melhor dizendo. Jesus, nós sabemos, é Deus conosco. No auge da história da humanidade, Deus viu que era necessário estar no nosso meio para poder nos resgatar das trevas, do pecado que nos desfigura, que nos distorce, que nos leva ao sofrimento, que confunde, que estraga o mundo. Tendo já tentado alertar o povo ao longo dos séculos por meio dos profetas, não tem conseguido êxito nesse sentido, Deus pensou Ele mesmo entrar na história. Foi quando Jesus entrou na história com o sim de Maria, tornou-se gente, Deus conosco. Era o verbum, verbum significa palavra no latim. E no primeiro versículo do Evangelho de São João nós vemos o apóstolo dizer: antes era o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, era a palavra era Deus, estava com Deus, a palavra se fez gente, habitou entre nós. E essa palavra viva, tornada-se gente, é Jesus. E Jesus então veio inaugurar neste mundo o reino de Deus, um novo modo de ser, uma família nova, pautada no amor, pautada na partilha, pautada no perdão. E para isso ele foi chamando pessoas para ajudá-lo. Um dos primeiros a serem chamados foi Pedro, que era um pescador, um homem rude e letrado, que à beira do mar estava quando Jesus passou e chamou: siga-me. Ele deixou as redes no barco e seguiu Jesus. Depois Jesus foi chamando outros tantos que foram acompanhando o Senhor ao longo do caminho, até o momento da cruz, da ressurreição. Quando, mais tarde, depois de ter chamado Pedro, Jesus perguntou a eles, e é o texto que nós refletimos hoje na igreja no mundo inteiro, perguntou aos discípulos: quem sou eu para vocês? Pedro foi quem disse: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro professou a fé cristã. Então Jesus disse a Pedro, que antes chamava-se Cefas, que significa pedra: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A pedra que Jesus quer dizer aqui é a fé de Pedro, fundamento da igreja, por isso considerado um dos pilares da igreja, né? E então, disse a Pedro Jesus na sequência: eu te darei as chaves, que você ligar no céu, na terra será ligado no céu, que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus confiou a Pedro as chaves, que no sentido rabínico, judaico, significava o poder de abrir no coração das pessoas, pela pregação do Evangelho, a fé e, consequentemente, conduzi-las ao céu. Por isso você vai ver na imagem de São Pedro, que representa o apóstolo, as chaves na mão, né? E assim por diante. Posteriormente, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, entra Paulo na história. Paulo, chamado antes Saulo, era judeu, doutor, inteligente e sábio, mas perseguidor da igreja cristã. Paulo foi um dos grandes perseguidores dos primeiros cristãos. Então ele estava indo para a cidade de Damasco perseguir os cristãos, quando no meio do caminho ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele então, assim, extasiado, perguntou: quem é? E a voz disse a ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele instante ele caiu do cavalo, nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, mais para o finalzinho do texto, e ele então tem seus olhos obscurecidos, é levado para a casa de Ananias, um discípulo de Jesus, que prega a ele o Evangelho. Ele então se enche de fé e passa de perseguidor da igreja a um evangelizador. E foi ele que foi pelos povos da Grécia fundando comunidades
e expandindo a igreja cristã pelo mundo afora. Nós vemos as comunidades de São Pedro e São Paulo, fundadas por ele, no Novo Testamento. Então, o modo como a igreja se organiza no mundo hoje é um modo paulino, com o apoio e a confirmação de Pedro, que é hoje o Papa para nós. Quando Pedro morreu, veio Lino, depois Cleto, Cornélio, Cipriano, foram vindo outros até chegar ao Papa Francisco hoje. Então a igreja é petrina na sua coordenação, na sua chefia, mas é paulino na sua organização de comunidades. Então, por isso a igreja considera São Pedro e São Paulo como pilares da igreja, colunas da igreja. E o dia deles é celebrado no dia 29 de junho. Porém, a igreja prorroga para o dia de hoje, o domingo próximo, a festa dos apóstolos, por serem eles tão importantes para a igreja. Então, no mundo inteiro hoje, a igreja está celebrando a memória de São Pedro e São Paulo. E a nossa paróquia, antes chamada São Pedro, tornou-se paróquia São Pedro e São Paulo, justamente porque no dia que se celebra São Pedro, se celebra também São Paulo. E os dois sempre caminharam juntos nas bases da nossa fé. Por isso estamos aqui celebrando hoje. Com certeza, celebrando aí realmente as raízes, da nossa a fé origem cristã. da fé cristã aqui Isso em Barbacena. E hoje é o encerramento da festa. O encerramento. Vamos agora ter a missa solene. Isso, temos agora a procissão, rodando pelas ruas da nossa paróquia, em seguida a missa festiva e depois um momento de confraternização no nosso espaço cultural, com um show de evangelização, para que a comunidade vá se entrosando, criando laços de amizade, assim nós possamos crescer de fato como família de Deus que nós somos. Esse é o sonho de Jesus Cristo para nós. Animada a festa. Graças a Deus, ao longo desses 9 dias de preparação, todas as comunidades novas de nossa paróquia de São Pedro e São Paulo, agora com 10 comunidades, distribuídas entre os seus 17 mil habitantes nesse trecho de Barbacena, se envolveram, participaram com muito carinho, organizando as festas, as procissões, as celebrações, as barraquinhas, momentos de convivência, de confraternização, e hoje tudo se culmina nessa grande festa. E mostrando a fé, a religiosidade aí do povo mineiro, do povo barbacenense. Isso mesmo, fé e religiosidade, justamente, essas duas realidades. Beleza. Muito obrigado. Vamos acompanhar e registrar esses momentos de fé e devoção aqui na procissão e da celebração. E peço aí sua bênção para todos que nos acompanham através da internet. Obrigado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe em tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que de novo eu te veja, Deus te guarde na palma de sua mão. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço a todos. Muito obrigado, Padre. Vamos acompanhar e registrar momentos dessa festa. Eu não pude falar com você.